Olá, juntos de novo e agora resolvendo as questões da banca CESP. Então vamos dar aí início. Número 1. A inserção do sinal indicativo de crase em há interpretações ocasionaria erro gramatical no texto. Então vamos analisar aí, já destaquei para vocês o trecho em que eu tenho frequentemente ambígua e sujeita a interpretações. Aí vamos usar a dica, né? Olha só, o a está no singular e o termo regido em interpretações está no plural. O que que nós aprendemos? Sempre que o a estiver no singular e o regido estiver no plural, a crase fica sendo proibida. Então, de novo a questão. A inserção do sinal indicativo de crase ocasionaria erro gramatical? Sim. Se eu colocasse uma crase aí, a frase ficaria errada. Só para recordar, o que esse a é? Esse a é uma preposição e não foi colocado o artigo as, já que aqui a intenção foi falar das interpretações de uma forma geral. Tanto é que ele coloca aqui, ó, interpretações diversas. Questão de número 2. A inserção do sinal indicativo de crase em a quem não comprometeria a correção gramatical do texto. Aqui a questão ficaria bem simples se você memorizou que não se usa crase antes do relativo quem, antes do indefinido quem. Então apareceu a palavra quem, seja ela um indefinido, seja ela um pronome relativo, a crase ela é proibida. Então, o que ele falou? Que não comprometeria a correção. Errado. A correção ficaria, sim, comprometida. Questão de número 3. O trecho, sobre o trecho, qual é a pergunta? Poderia ser reescrito sem prejuízo para o sentido e para a correção gramatical do texto da seguinte forma: de janeiro de 2005 a maio de 2006. O que ele mudou é que aqui ele usou o entre esse tempo e esse tempo. Agora ele usou a preposição de com a, fazendo a correlação de tanto a tanto. O que que nós aprendemos? Quando se usa o de a fazendo essa correlação, o de é uma preposição purinha. Então, esse a também tem que ser uma preposição purinha. Aqui eu poderia usar somente a preposição a. Aqui ele usou crase porque ele colocou preposição a mais artigo a. Então, bastava lembrar da correlação. Usou o de aqui, o a aqui não tem crase. Então, ficou errada a reescritura. Número 3, portanto, vamos julgar aí errado. Questão de número 4. A introdução do sinal grave indicativo de crase em à noite manteria a correção gramatical do texto, mas prejudicaria o seu sentido original. Vamos analisar. É uma questão interessante aí da banca CESP, questão recente, tá? Quando voltasse, era o fim da tarde e as crianças vindas do colégio exigiam-na. Assim chegaria à noite com sua tranquila vibração. Só para contextualizar, estava falando de uma mãe, tá? Então, quando ela voltasse no fim da tarde, as crianças vindas do colégio exigiam, né? Exigiam a atenção dessa mãe. Assim chegaria à noite com sua tranquila vibração. Observe que aqui não tem crase. Por que não tem crase? Porque esse à noite está exercendo a função de sintática de sujeito. Coloque a oração na ordem direta. Assim, a noite chegaria com a sua tranquila vibração. Quem é a tranquila vibração pertence a quem? Pertence à noite. A noite chegaria com a sua vibração, a vibração da noite. Agora, se eu coloco crase, aí não mais seria sujeito. Aí nós teríamos um adjunto adverbial de tempo. Estaria indicando o tempo, assim chegaria à noite. Quem chegaria à noite? Quem que você entende? A mãe. Assim, a mãe chegaria à noite, né? Em qual horário que ela chegaria à noite, com a sua tranquila vibração. E você já vai entender que a vibração não é mais da noite, mas sim da mãe quando ela chegasse. Então, quando eu coloco crase, não promoveu o erro gramatical, ou seja, manteria a correção gramatical, mas prejudicaria o sentido original. Perfeita essa questão, número 4, julgamos como certa. Número 5, a correção gramatical do texto seria preservada se fosse inserido
o sinal indicativo de crase em. Então aqui eu tenho uma questão um pouco mais longa, foi uma questão que a banca CESP cobrou aí, trouxe alternativas para você marcar uma correta. Então eu trouxe aí trechos do texto, mas olha só a letra C. Há uma dieta, esse uma é artigo indefinido, né? Não se usa crase antes de artigos indefinidos. Então a letra C eu já vou retirar e anular. Mas vamos analisar aí o contexto, eu trouxe o contexto para vocês, o primeiro aí que a gente vai analisar é a demanda. Já estou na segunda linha. É suficiente para atender a demanda. Olha só, o verbo atender é um verbo que admite duas regências. Como assim duas regências? Eu até falo sobre esse verbo na nossa aula de regência, porque a banca CESP ela já trouxe várias provas exigindo a regência do verbo atender. Então saiba que esse verbo pode ser empregado como verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Como assim? O verbo atender, você pode falar quem atende, atende algo ou até mesmo atende a algo. Tendo essas duas possibilidades, como é que vai ficar a questão? De novo aí no material comigo. Quem atende, atende algo. Se eu uso como transitivo direto, o a aí fica sem crase e esse a seria apenas um artigo precedendo o substantivo feminino demanda. Mas, se eu uso como transitivo indireto, ele pediria preposição, atender a algo. Exigindo a preposição a, eu teria preposição a mais o artigo a, e aí eu usaria a crase. De novo no enunciado da questão, por favor. A correção gramatical seria preservada se fosse inserido crase onde? Então, se aqui eu inserisse crase, preservaria-se tanto o sentido quanto a correção, apesar de a banca não ter mencionado sentido, mas preservaria o sentido e a correção, já que esse verbo pode ser VTD ou VTI. Achamos a resposta, número 5 é letra A, mas eu vou analisar as demais ocorrências aí do termo a com vocês, ok? Então vamos lá agora na sequência aqui do meu texto. Que habitam a Terra. Terra aqui é planeta. Antes da palavra terra, no sentido planeta, eu posso colocar a crase, mas não significa que eu tenho que colocar a crase. Terra, no sentido de planeta, admite o quê? Admite o artigo a. Só que para eu colocar a crase, o termo regente deveria exigir preposição. E o verbo habitar não exige preposição. Quem habita, habita algo. O verbo habitar é verbo transitivo direto, sendo o verbo transitivo direto não exige preposição e o termo a que não pode receber o acento indicativo da crase. Olha só, essa questão eu classifico como uma questão difícil. Por que é difícil? Olha como a banca foi aí tendenciosa. É legal a gente pensar de acordo com a banca, né? Por que ela foi tendenciosa? Porque no estudar errado, muitos estudam assim. Ah, se a palavra terra não for usada no sentido de terra firme, vai ter crase. Mas nós não aprendemos isso no bloco, acho que foi no bloco 1, né, que nós mencionamos terra, exatamente, foi no bloco 1. Nós não aprendemos isso. Se a palavra terra for usada aqui em outro sentido que não terra firme, ela admite artigo. Eu não falei que ela admite crase. Para eu ter crase, eu tenho que analisar quem? O termo regente. Se o termo regente não pedir preposição, eu não coloco crase antes da palavra terra. Antes da palavra terra, terá apenas o artigo que a palavra admitiu naquele contexto, tá? Outra coisa que ficou difícil essa questão, se o candidato não sabe sobre a regência do verbo atender, e muitos não saberiam. Talvez você não soubesse até essa aula, mas agora você aprendeu uma questão interessante que é a regência do verbo atender, que ele pode ser VTD ou VTI. Então, como eu disse, é uma questão difícil. Analisando as demais para a gente seguir, o que nós temos aqui? Sobre a questão e as políticas públicas. Aqui eu já tenho uma preposição sobre a questão e também sobre as políticas públicas. Se eu já tenho uma preposição, eu não usaria uma outra preposição aqui. Esse as aí é apenas um artigo. No finalzinho eu tenho
Última linha, vamos comigo, e potencialize a produção local. Quem potencializa, potencializa algo, é verbo transitivo direto, não exige preposição, não posso colocar crase. Esse a é apenas um artigo precedendo o substantivo feminino produção. Então tá aí, número 5, marcamos letra A. Questão de número 6. O emprego do sinal indicativo de crase em a tutela dos animais é facultativo. Fazendo a análise aqui. No direito brasileiro convencional, a relação entre a espécie humana e as demais espécies animais limita-se à tutela pelo poder público. Então vamos analisar o termo regente e o termo regido. Quem se limita a alguma coisa, se limita a. O verbo limitar-se nesse contexto exigiu preposição a. O termo regido é a palavra tutela, palavra feminina, exige o artigo definido a mais a, crase obrigatória pela regra geral, não é facultativo, como ele colocou. Por esse motivo, vamos julgar como errado. Questão de número 7. Sobre o trecho, o emprego do sinal indicativo de crase decorre da. Então, ele quer saber qual a justificativa da crase aí nesse trecho, quando ele nos coloca em uma época anterior à dos dinossauros. Fazendo a leitura de novo, em uma época anterior à época dos dinossauros. Então, você deve ter reparado aí que nós temos um substantivo que está implícito, anterior à época dos dinossauros. Isso era importante, tá? Só que quando a pessoa visualiza, consegue visualizar que houve a omissão do substantivo época, é um perigo ela pegar e marcar a letra B. Não sei se foi isso que aconteceu com você, mas ocorre com muitos, tá? Olha o que está na letra B. A pergunta era o porquê da crase, né? A crase decorre de quê? Letra B. Elipse do nome e época imediatamente depois de A. E não é letra B a resposta. Como assim? Vamos entender. A crase não é só artigo. A crase eu tenho que analisar o termo regente e o termo regido. Quem é o termo regente? Uma época anterior e anterior a quê? Então, o termo regente é a palavra anterior, exigiu aí a preposição a, anterior a algo. Quem é o termo regido? A época dos dinossauros. O termo regido é um substantivo feminino que estava implícito. Se é um substantivo feminino, eu tenho o artigo a. Então, a crase aqui decorre da preposição a, exigida pelo nome anterior, e do artigo a, que precede a palavra época, que estava implícita, que estava elíptica. E isso eu tenho na letra C. Leia comigo. Regência do adjetivo anterior, porque foi o nome, o adjetivo anterior que pediu a preposição a, e a presença do artigo feminino antes do termo elíptico, antes do termo implícito, que é o substantivo época. Então, marcamos aí letra C. E você entendeu por que não é B, porque ele fala que é só por conta da elipse do época, aí você estaria só analisando o termo, o que é o termo regido, e é devido à regência do adjetivo anterior e o termo regido, regente e regido. Então, é isso, número 7 fizemos. Questão de número 8. É obrigatório o sinal indicativo de crase empregado, tá aqui o trecho, de maneira que a sua supressão acarretaria incorreção gramatical. Então, ele nos afirma que aqui a crase é obrigatória, vamos analisar. As suas peregrinações. O que eu tenho aqui como termo regido? Eu tenho um pronome possessivo, e o pronome possessivo aqui está acompanhando o elemento. Suas o quê? Suas peregrinações. Pronome possessivo acompanhou uma palavra, a crase é facultativa, não é obrigatória, de modo que a supressão não acarretaria erro gramatical. Questão de número 8, julgamos como errada. Questão de número 9. O emprego do sinal indicativo de crase em a uma paleta manteria a correção gramatical do texto, uma vez que no trecho o vocábulo a antecede palavras no feminino. Olha a banca querendo te enganar, né? Ah, se a palavra é feminina, já coloca crase. Só que
o a veio antes da palavra uma. Uma é artigo indefinido. Não se usa crase antes de palavras indefinidas, antes de artigo indefinido, antes de pronome indefinido. Então, manteria a correção gramatical se eu colocasse uma crase aqui? De forma alguma. Questão de número 9, julgamos como errada. Questão 10. No trecho, sobre o trecho, qual é a pergunta? Está aqui a pergunta. O emprego do sinal indicativo de crase é obrigatório em ambas as ocorrências. Então, já estou lá no texto e vamos analisar o porquê da crase. Juntos, conceitos rígidos dão lugar à flexibilidade, à análise de cenários alternativos e à inclusão da sociedade na formulação das políticas. Conceitos rígidos dão lugar a quê? A flexibilidade, também dão lugar a quê? A análise de cenários, como também dão lugar a quê? A inclusão da sociedade. Então, essa expressão, dão lugar a, ela é que exige a preposição a, e o termo regido são palavras femininas, flexibilidade, análise, inclusão. Se são palavras femininas, essas palavras exigem o artigo a. A crase é obrigatória em todas as ocorrências. Não era para analisar essa primeira, mas a primeira também é devido à mesma regra da segunda e da terceira ocorrência. Então, a crase é obrigatória em todas as ocorrências, não apenas nas duas últimas, mas nas três aí. O que ele colocou? Que o emprego da crase é obrigatório. Perfeito. Então, a número 10 vamos julgar como correta. Questão 11. No trecho, qual é a pergunta sobre o trecho? Seria correto o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo a em dia a dia. Diga não às corrupções do dia a dia. Entre palavras repetidas, não se usa crase. Então, isso aí está errado, não poderia. Questão 12. Na linha 11, a ausência de sinal indicativo de crase no segmento a classes indica que foi empregada apenas a preposição a, exigida pelo verbo dar, sem haver emprego do artigo feminino. Então, analisando aí o contexto. Vamos juntos. Estudos a respeito da riqueza e pobreza, ora dão quitação a classes pela forma quantitativa da ordem do ganho econômico. Então, eu tenho que analisar o termo a aqui. Ora dão quitação a classes. Observe que o a está no singular, o termo regido está no plural, e nós aprendemos que quando o a está no singular e o regido está no plural, a crase é proibida. E é proibida por quê? Porque esse a é uma preposição e o termo classes não veio precedido de artigo, porque se tivesse o artigo, seria o artigo as. E quem é que pediu essa preposição? Dão quitação, e dá quitação, quem dá algo e dá a alguma coisa. Dá quitação a quem? A classes. Então, quem exigiu a preposição a aí foi o verbo dar. Então, de novo, fazendo a leitura. O a classes indica, a ausência do sinal indicativo de crase indica que foi empregado apenas o que? Apenas uma preposição que foi exigida pelo verbo dar e o que não foi usado? O artigo definido. E por que não foi usado o artigo? Porque ele quis indeterminar as classes. A classes aí foi usada de uma forma genérica. Questão de número 12 está perfeita. Número 12 marcamos aí como correta. Questão 13. Em razão do arranjo sintático na expressão na geração anterior à nossa, torna-se obrigatório o emprego do sinal indicativo de crase. Então, ele está falando que a crase é obrigatória, apesar de esta preceder um pronome possessivo. Então, vamos fazer a análise. Celso Cunha tinha, na minha geração literária, a posição que, na geração anterior à nossa, coube a Souza da Silveira. Na geração anterior à nossa o quê? A nossa geração. Nós aprendemos que antes de pronome possessivo, a crase é facultativa quando o possessivo é adjetivo, ou seja, quando o possessivo acompanha uma palavra. Vamos colocar aqui um caso, aproveitando o contexto. Suponhamos que eu tivesse escrito anterior
a nossa geração. É uma suposição, tá? Se assim tivesse sido escrito. Qual é a regra? A crase é facultativa se o pronome possessivo vier acompanhando uma palavra. Se o pronome possessivo não acompanhar a palavra, a crase é obrigatória. Então aqui o pronome possessivo ele não acompanhou a palavra geração, ele substitui a palavra geração. Então nesse caso a crase é obrigatória e foi isso que a questão 13 nos coloca. Ele coloca aqui, ó, que a crase é obrigatória, apesar de preceder um pronome possessivo. Perfeito. Então, número 13 marcamos como correta. Questão 14. Sobre o trecho, depois nós vamos analisar o trecho, qual é a pergunta? Tá aqui no finalzinho. O sinal indicativo de crase em as mulheres é facultativo. Então, vamos agora ler junto o trecho em questão. A notícia da herança chegou certa noite, quase simultaneamente, com a da aprovação do decreto, que deu voto às mulheres. Quem dá, dá algo e dá a alguém. O verbo aí foi bitransitivo, o voto é objeto direto, deu a quem? Às mulheres, exigiu-se aí a preposição a, mais o artigo que precede a palavra feminina mulheres. Então, nesse caso, a crase ela é obrigatória pela regra geral. Por esse motivo, marcamos como errada. Questão 15. No trecho, sobre o trecho, qual é a pergunta? O emprego do sinal indicativo de crase em as ideias é opcional? Analisando o trecho. O arquiteto Oscar Niemeyer transformou as ideias em prédios. Aqui o verbo não exige preposição. Quem transforma, transforma algo em alguma coisa. Nesse sentido aqui, as ideias exercem função de objeto direto, não exigiu preposição, não é possível ter crase. Esse as é apenas um artigo precedendo o substantivo feminino ideias. Então a questão está errada por não ser opcional e sim proibido o uso da crase. Questão de número 16. Seria mantida a correção gramatical do texto caso fosse empregado o acento indicativo de crase no a em cunhagem a martelo. E aí? Eu posso colocar uma crase aqui? Não posso. Por quê? Porque não se usa crase antes de palavras masculinas. Então, seria mantida a correção gramatical? Não seria. Questão de número 16, errado. Número 17. O emprego do sinal indicativo de crase em a máquina é facultativo. Portanto, sua eliminação não prejudicaria a correção gramatical do trecho. Cuidado, se você é um apressadinho, vamos ter cuidado aí. Ah, mas você falou que o a máquina é locução adverbial de instrumento, que tem autor que fala que é proibido, tem autor que fala que pode, então eu vou julgar como facultativo? Nada disso. Olha só, eu não posso me antecipar e já concluir que a expressão é tal coisa, enquanto pode ser que não seja. Sempre analisando o contexto. Nós vamos ler juntos aí o trecho e você vai perceber que o a máquina não funcionou como uma ideia de instrumento. Observe comigo. Sendo assim, precisamos aumentar ao máximo o balanço de situações apresentadas à máquina. Percebe? Não é instrumento. Balanço de situações apresentadas e foi apresentada a alguém, foi apresentada a quem? A máquina. Então, nós temos aí o termo regente exigindo a preposição a. O termo regido é uma palavra feminina que o a máquina vem para complementar o nome máquinas, como eu disse, não é um adjunto adverbial, é um complemento nominal, complementa o nome apresentadas, e máquina aí é uma palavra feminina, é um substantivo feminino que exige o artigo a. Então, preposição a mais o artigo a, crase o quê? Obrigatória pela regra geral. E o que a assertiva nos trouxe? Que o emprego seria facultativo. Não, obrigatório o emprego. Número 17, errada. Na sequência, número 18. Seriam preservados o sentido e a correção gramatical do texto caso se empregasse o sinal de crase no trecho. Se ateve a questões processuais. O
que nós temos aqui? De novo, hein? O A aqui está no singular, o termo regido está no plural. Quando isso acontece é porque o a é apenas uma preposição e não foi colocado o artigo as. Eu posso colocar aqui uma crase? Não posso colocar uma crase, porque não tem o artigo. O que eu poderia era fazer isso aqui, ó. Eu poderia colocar a crase desde que o as fosse para o plural, que daí você teria inserido o artigo, mas só colocar uma crase aqui não pode. Esse a é apenas uma preposição. Número 18 também ficou errada. Número 19. A correção gramatical do texto seria mantida se fosse inserido o acento indicativo de crase no vocábulo a no trecho destinada a. Analisando o trecho, Florência estava destinada a receber uma boa educação. Opa, o a veio antes de qual elemento? O a veio antes de um verbo. Não se usa crase antes de verbo. A correção gramatical seria mantida? Não. Nós teríamos aí um erro gramatical se crase aqui colocássemos. E chegamos à última questão de número 20. O acento indicativo de crase é de uso facultativo, razão porque sua supressão não prejudicaria a correção gramatical. Então vamos analisar se a crase aqui é opcional ou obrigatória. Contexto. O uso indevido de drogas constitui, na atualidade, séria e persistente ameaça à humanidade e à estabilidade. É ameaça a quê? À humanidade e também ameaça a quê? À estabilidade. O nome ameaça exige a preposição a. O termo regido, humanidade, termo regido, estabilidade, são palavras femininas, são substantivos femininos, exige o artigo a, preposição a mais artigo a crase é obrigatória em ambas as ocorrências. Aqui ele afirmou que era facultativo, justificamos o porquê a número 20 está errada. Bem, fechamos então o nosso bloco de questões da banca CESP. Como eu já orientei, faça mais questões, tanto da banca CESP quanto de outras bancas. Fundamental para o sucesso aí e você gabaritar qualquer questão da banca CESP ou até uma outra banca que você aí se aventurar a fazer no concurso. Te espero na próxima aula.